Cara, péssima notícia, hein? Na verdade, duas notícias muito ruins. O Fluminense tem dois desfalques para o jogo contra a equipe do Vitória. Uma delas, né, aliás, os dois por lesão, um por não recuperar a tempo, o outro pela confirmação da lesão. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vamos rodar a vinheta, porque além dessas duas notícias, tem uma revelação ali de bastidores ainda sobre a questão da montagem do elenco na temporada feita pelo GE. Globo. Vamos rodar a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, que tem Brasil no mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Vambora, cara. A gente abre aqui falando, como eu falei, são duas notícias complicadas ali especificamente. As duas foram postadas pelo site Saudações Tricolores, falando sobre lesões. Primeiramente, uma notícia que era um pouquinho mais óbvia, que era a notícia do... Aliás, não é nem tão óbvia, né? Mas era a notícia do André. E por que eu digo um pouquinho mais óbvio? Eu fiquei em dúvida aqui. Porque o jogador já estava lesionado e ele não atuar nessa quinta-feira não chegava a ser um absurdo. Mas, segundo a informação aqui do Pedro Ribeiro, mesmo treinando com o grupo normalmente, André está fora do jogo contra o Vitória e aguarda a liberação médica para voltar a atuar com a camisa tricolor. Ele tinha uma previsão de retornar no Fla-Flu, não foi liberado pelo DM para poder retornar e segue sem essa liberação ali do departamento médico para o treinamento, para jogar, aliás, já está liberado para treinar, mas para jogar contra a equipe do Vitória. Como eu já falei aqui, a provável escalação do Fluminense já não envolvia mesmo o André, né, nesse jogo contra o Vitória. Provavelmente ali o Marcão já utilizaria Gabriel Pires e Martinelli, o que já dava a entender de que o André não estaria liberado. Além do André, outro jogador que vai ficar de fora também da partida é o volante meio-campista, atacante, ponta, Lima. Segundo a notícia do Pedro Ribeiro, e essa daqui é a que mais preocupa, Lima tem lesão muscular constatada, pode ficar quase um mês fora. Eu diria até que vocês vão depois entender que a parte aqui da manchete para mim não fez sentido. Porque diz aqui que Lima realizou exames e teve uma lesão muscular grau 3 constatada. E a princípio ficaria um mês afastado dos gramados. O meia sentiu a lesão no lance onde foi expulso. Meu Deus do céu, cara, olha o tamanho do azar que o Fluminense tá. Quando eu digo que não era só o Diniz, nem nada disso. O cara vai fazer uma falta para ser expulso e ele é expulso e ele se lesiona, pô. Vá lá, se você quer acreditar de que a gente está com sorte, diz que pelo menos um dos jogos que ele perderia pela lesão, ele já está suspenso mesmo, né? Diz aqui que o camisa 45 já iniciou o tratamento em 2 turnos para tentar retornar o quanto antes e já estaria fora do duelo contra o Vitória por suspensão, mas poderia voltar contra o Grêmio. Cara, vamos lá, são duas análises aqui. A primeira só porque eu falei ali em relação diretamente ao caso do Lima ficar quase um mês fora, a gente precisa lembrar de outras lesões musculares grau 3, né, do Fluminense. Normalmente, não é uma lesão que você fica um mês fora só, não. Normalmente, tende a ser uma lesão onde você perde ali a 2 meses, por aí. Por exemplo, tá? Quando o Alexander estava se recuperando do tratamento do joelho no ano passado e ele teve uma lesão muscular, né? Lembram? O Alexander tinha uma lesão no joelho, estava já voltando a treinar, já estava recuperado da lesão no joelho, teve uma lesão muscular detectada no treino, né? Aconteceu no treino em junho e o Alexander acaba voltando a jogar, né? A lesão foi em junho, né? No iniciozinho de junho. Ele já estava fora desde maio, mas por questão da lesão no joelho. Inclusive a mesma lesão que o André teve agora. E ele só volta a ser relacionado para um jogo no dia 19 de agosto. Só entra em campo de novo no dia 24 de agosto. Ou seja, estamos falando aí por baixo de 2 meses e meio. Óbvio, recuperação de jogadores são diferentes, mas é bem provável que o Lima fique fora pelo menos aí, na verdade, 2 meses, por aí. Voltando ali só por volta do início de setembro, né? Pode acontecer de voltar antes, pode acontecer de voltar depois, né? Como eu falei, recuperação de jogadores são diferentes, mas ainda assim não acredito que seja um mês fora. Aí você pode falar bem assim, pô, Gabriel, mas o Lima, o Lima não faz a menor diferença, né? É o jogador que só o Diniz gostava. Pois você está errado, cara.
O Lima é um dos jogadores de extrema importância para o Fluminense. Não só, mas ele estava jogando mal. Ele fazia partidas ruins, fazia partidas boas, como a maioria dos jogadores normais, né? O Lima não é um craque, é um dos jogadores que eu chamo de operários da bola, são aqueles jogadores que cumprem a sua função, que dificilmente vão tirar uma nota 3, uma nota 4, também dificilmente vão tirar uma nota 9, uma nota 10, mas tem regularidade. O Lima vinha sendo escalado numa posição que eu sempre achei que era a posição menos indicada para ele jogar, que era o famoso 8. O Fluminense não tem muito 5 e 8 com o Diniz, né? Acabava que tinha, mas num determinado momento acabavam até trocando as posições. O Lima, por várias vezes, isso ficou muito nítido no jogo contra o Flamengo. O Lima, quando o Fluminense conseguia sair tocando bem a bola e quebrava a primeira linha de marcação do adversário, o Lima normalmente recebia, aqui ó, dá pra gente fazer aqui mais ou menos como se fosse o time do Vitória, né? O Lima normalmente conseguia receber a bola, cadê o Lima? Vem cá, Lima, vamos lá, tá machucado, mas vamos jogar. Recebia a bola aqui, ó, entre as linhas de marcação do time do Flamengo, do time adversário. Só que ele não recebia essa bola aqui, já na intermediária adversária, onde ele tem movimentação, consegue ter um ótimo chute pro gol. Não, o Fluminense estava quebrando essa linha aqui. E aí o Lima tinha que carregar a bola e criar a jogada de cabeça erguida. Ele não é esse cara. O Lima, pra vocês terem noção, tem um vídeo aqui no canal que explica muito bem isso, que é um vídeo da chegada do Lima, raio-x do Lima, que eu mostro que o Lima foi revelado como ponta no Grêmio. O Lima era ponta, o Lima era igual o Keno. Ele era um jogador de frente, de definição. E obviamente que isso dava uma atrapalhada ali também na parte dele. Mas repetindo, é um dos jogadores que fisicamente mais entregam. O Lima hoje, mesmo não sendo titular, no time ideal do ano ele não é titular. Ele é o quinto jogador que mais atua na temporada. Aliás, quinto não, deixa eu relacionar aqui. É o quinto em minutos. Agora, em jogos, ele é o quarto. Ele tem 25 jogos. Só Fábio Martinelli atuaram mais do que ele e o John Arias atuou ao mesmo tempo que ele ali, né? Pensando nos minutos, aí sim ele é o quinto, atrás também do Germancano, que jogou menos jogos, mas jogou mais minutos. E assim, são jogos onde ele por várias vezes foi exigido como titular, pensando em jogos como titular, ele cai para oitavo, né? Fez 17 jogos como titular, porque é um cara que é requisitado como substituto para várias posições. Então assim, no caso do Lima, sim, a gente perde um jogador polivalente, um jogador que tem uma movimentação grande, tem uma coisa que poucos jogadores do Fluminense de frente ele tem, que é a finalização de fora da área. A gente vê o Keno finalizando muito pouco, até tem gol de fora da área, mas finaliza muito poucas vezes do meio ali da área. A gente vê o Marquinhos está lesionado, o Germancano pouco tem finalizado no ano. O John Kennedy não é um finalizador de fora da área necessariamente, fez gol já, mas não é essa uma característica dele. O Ganso então nem se fala, Gabriel Pires também não. Enfim, então a gente perde essa potência ali na frente da área e, claro, um jogador que para um elenco como o nosso é primordial de você ter ele em várias posições. Uma pena, é um drama, nossa, perdemos o Lima. Nem tanto, mas é sim uma pena perder 2 meses de um cara que é tão polivalente. Vamos lá, última notícia aqui é do GE. Globo, que disse o seguinte, que o Fernando Diniz não só pediu o Luiz Henrique, como a gente trouxe no vídeo anterior, lá da entrevista dele, mas também Yerry Mina, zagueiro que está no Cagliari. Aqui na matéria diz o seguinte, o GE apurou que Diniz também pediu a contratação do zagueiro Yerry Mina, mas os valores não permitiram que a negociação avançasse. A situação financeira também foi discutida pelo agora ex-treinador, e aí diz aqui, né, o Diniz falou que com dinheiro você contrata os melhores, tem chance de errar, e o Fluminense tem limitação de orçamento. Quando vai analisar, você joga isso fora por causa dos grandes ídolos. Quem ganhou a Libertadores no Brasil com o orçamento do Fluminense? É como ganhar o Borussia do Real Madrid. O Fluminense é gigantesco, mas as condições não são iguais, o resultado vai obstruindo a racionalidade. É porque pensando, como a Libertadores é mata-mata, né, normalmente você tem que perder para um cara que tem muito mais investimento. Acho que o Fluminense não passou por isso na Libertadores, né? O Fluminense foi eliminado pelo Olímpia em 22 e pelo Barcelona de Guayaquil em 21, que tinha um poder de investimento muito menor, né, do que o Fluminense. Falando assim, óbvio, ganhar é uma coisa, mas se tivesse sido eliminado pelo Flamengo ou pelo Palmeiras, faria mais sentido ali a questão financeira ter pesado. Mas voltando sobre o Yerry Mina, ele tá no Cagliari,
Vale lembrar, ele foi vendido pelo Palmeiras em 2018 ali, por mais ou menos 10, 12 milhões de euros. Rodou a Europa lá por 3 times, deixa eu até abrir aqui, eu tô com a carreira dele aberta. Foi pro Barcelona, pouco jogou pelo Barcelona, foi pro Everton, passou 6 temporadas no Everton, até o momento em que foi negociado com a Fiorentina e agora com o Cagliari. Não se sabem os valores dessas negociações, mas o fato é que o zagueiro que se destacou muito no Palmeiras não é um jogador que fisicamente impressione pelo seu número de jogos, né, pelo seu desempenho recorrente, mas impressiona muito pela sua qualidade. É um ótimo zagueiro, de bola aérea, então, que nem se fala, titular da seleção colombiana. Era relativamente jovem, né? 29, 28 anos ali no início da temporada, mas, vou repetir, né, na sua melhor temporada ali, mais recente, ele jogou 33 jogos, e normalmente ele jogou 15 em 18 e 19, jogou 6 em 17 e 18, jogou 14 em 21 e 22, jogou 8 em 22 e 23, e, enfim, na temporada que acabou de acabar, ele jogou 21, então não é um cara que chegaria ali tranquilamente para sobrar fisicamente, mas na qualidade, sem dúvida nenhuma. De qualquer maneira, para a gente tirar um jogador do Cagliari, a gente precisaria ter uma grana, que aí eu concordo com o Diniz, uma grana que a gente, basicamente o Flamengo, tem do Brasil. Papo é esse. É isso então, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tamo junto, até a próxima, valeu!